Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo, boa noite, todo, boa noite, sempre. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Lembrando mais uma vez, a semana que vem, 23 de outubro, eu estarei em São Paulo promovendo o workshop Terapia dos Fractais. Já temos quase 30 pessoas inscritas, vai ser um dia de vivências e trabalho muito interessante, coisas que vocês nunca viram e que nós vamos compartilhar essa vivência, vamos fazer uma série vamos passar um dia agradabilíssimo entendendo chakras, vamos falar sobre centros de força, vamos falar sobre energias, então tudo com o pé no chão, nada de viagens em maionese e sem ninguém tocar em ninguém, isso é o mais importante. O próprio fractal, a cromoterapia, as músicas, as clássicas, as indianas, New Age, essas músicas associadas aos fractais são figuras geométricas, associadas às cores, fazem com que a gente possa, sem ninguém interferir e influenciar, possa melhorar, nos tranquilizar, nos dar paz, tranquilidade interior, porque assim quando nós estamos em paz, em equilíbrio, nós estamos em consonância com o universo e tudo aquilo que a gente almeja, nós estamos dando oportunidade para que se manifeste. Não adianta a gente ter a mente confusa tudo, e o tema de hoje inclusive, não adianta a gente estar com a mente cheia e nós não captarmos ideias por causa das coisas aqui do mundo físico que tanto nos atrapalham. Pois bem, o Fernando pôs aí a figura do workshop, só para ilustrar, tá? Eu não tinha visto, eu estava falando aqui. A semana que vem, eu nem vou falar da viagem à Grécia, eu falo semana que vem, todo mundo já sabe, 27 de maio até 8 de junho de 2012. Até lá, a Grécia vai estar melhor do que hoje, isso faz tudo parte do processo e nós sabemos disso. Semana que vem, o Vida Inteligente é cheio das surpresas, né? Então vai ser pela primeira vez em 6 anos, nós vamos reprisar um programa. E já vou dizer por quê. Eu já tinha programado, até entrevistado para a semana que vem tudo, e hoje à tarde eu recebi um telefonema do Coronel Ridalto, o comandante do 63º Batalhão de Infantaria, me convidando, ou que eu mandasse um representante, para que a semana que vem, quinta-feira, às 20 horas, exatamente na hora do Vida Inteligente, eu estivesse lá para receber uma comenda do Exército. Eu me senti muito honrado, o próprio comandante ligou para mim, ele disse que se deve a serviços prestados, a isso que a gente fez, promover o Exército Brasileiro, enaltecer o Exército Brasileiro. Isso muito me honrou. Eu disse não vou mandar representante nenhum, nós vamos, eu arrumo uma alternativa, e a alternativa que me veio logo depois que eu desliguei o telefone com o Coronel Ridalto é de reprisar a semana que vem, enquanto eu estarei recebendo a comenda, o diploma, não sei o que é, vamos estar aqui reprisando a entrevista que eu fiz com o comandante do 63º Batalhão de Infantaria. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, as pessoas que nos acompanham agora vão gostar muito, porque é um senhor comandante e esse vocês vão ainda ouvir falar muito dele. Pois bem, nosso fraterno abraço a todos os nossos telespectadores, que cada dia se ampliam mais e mais, o que nos deixa muito contentes do dever cumprido, porque nós não fazemos o Vida Inteligente para nós fazemos para todo mundo e com o maior prazer isso, na maior dedicação. Nós temos as nossas atividades, nós dedicamos quase que o tempo integral mentalizando, fazendo, respondendo e-mails, mandando livros, vendo como é que a gente vai aumentar disseminar mais esse conhecimento que parece que as pessoas estão gostando muito porque a semeadura está intensa. O tema que se apresentou para hoje já há muito tempo eu queria mesmo saber, e hoje, assim como vocês, tenho certeza que eu vou aprender bastante, vou saber discernir, identificar de vez o que é mente abstrata e o que é mente concreta. A gente faz hoje ainda, antes de se fazer, quando eu fui fazer, para vocês verem que não é tão fácil assim a definição, para eu criar aquela mala direta que vocês receberam, puxa vida, vocês não fazem ideia de quantos textos eu fui ler para procurar uma definição de mente abstrata e mente concreta que tivesse uma coerência, que tivesse uma fundamentação ou que estivesse mais próximo da verdade, que é relativo, mas tudo bem.
Então, o tema realmente é interessante e imprescindível. E espero que hoje eu e vocês e todo mundo finalmente saiba diferenciar a mente concreta e a mente de abstrato. Porque assim eu acho que é mais um passo muito importante nessa nossa caminhada rumo àquilo que a gente quer. Um futuro maravilhoso, uma humanidade feliz, uma humanidade próspera, uma humanidade a do sempre, do todo, né? Boa noite, Jorge. Você tá bom? Estou ótimo. E você? Eu estou maravilhosamente bem. Eu também. Então isso que importa aqui, né? Estamos felizes mais uma vez aqui. E o tema que se apresentou, eu acho que é bom. É bom, né? É bom. Eu queria mandar um abraço hoje. Opa, pode mandar. É para 3 criaturas. É para Darane, para Diane e para Eliane. Ah, eu sei quem são. Assistindo hoje. Eu disse para elas. Beijão para vocês. Elas ligaram e falaram assim, se vocês assistirem, eu faço igual o Maguila. Mando um abraço. Olha que bacana. Então, puxa, as filhas do Jorge. Bem-vindas aqui. Que maravilha. Darane, eu tô com saudade de você. Eu quero ver você aqui, tá? Tem que vir. Tem, né? Eu lembro dela pequenininha aqui no Vida Inteligente. Nossa, que faz tempo, né, que a gente conversa. Você falou de início da questão dos fractais, né? Isto. Dos sons, assim. E só para comentar que os sons, os mantras, né? Os yantras, os símbolos e os números são as linguagens de comando dos elementais. Olha aí, ó. E daí não é só o elemental da natureza, pensar fora, porque quando você vai comandar o elemental da natureza, o mineral, né, ou o que cuida do reino mineral, você também tem controle sobre o elemental da natureza do mineral que existe em você. Se você vai controlar o elemental do fogo, você também tem poder de controlar o elemental do fogo que existe em você. Você vai controlar do ar. Então, esse controle do elemental, né, além de te dar o conceito que a gente chama de saúde, e daí da saúde vem longevidade, essa coisa toda, também te dá, né, conhecimento para o controle dos elementais, né, dos planos também, né, que são do vital, do astral e da mente concreta e da mente abstrata, que é o que a gente está conversando, vai conversar aqui hoje. Então, esses também e principalmente têm que ser controlados e comandados. Né? Eu estou rindo porque você não conhece o meu trabalho dos fractais. Nunca vi. São 20 trabalhos que tem e você disse tudo. Sem conhecê-los, exatamente. Eu só comentei um aspecto, mas exatamente isso. Foi muito bom até esse adendo que você fez. E eu não conheço, eu nunca assisti, não é porque... Não, claro, isso aí é porque não houve oportunidade. É porque não sobra tempo, né? Exatamente. E se dependesse, assim, de leitura e de assistir alguma coisa, eu não era nem alfabetizado, porque tempo para ler não tem. E por falar nisso, amanhã você vai receber, né, também, e as pessoas também, os demais, amanhã já sai o DVD 59. 114 programas com o de hoje. Hoje, só vamos fazer um comentário. Eu estava conversando, hoje o Alvin foi me visitar e... Então, estava comentando com ele que quantos programas? 114? 114. 114 vezes 1 hora, vamos supor que tenha sido 1 hora cada programa. Então, 114 horas de conversa não é nada, não dá nem 5 dias inteiros. Não é nada. Perto do que existe de conhecimento, né? Mas pela natureza do conhecimento e pelo fato de daí a própria coisa em si, os seres estarem prontos para trabalhar esse conhecimento que até então era tido como oculto, né? Então daí tem uma certa capilaridade, uma certa repercussão, tem um impacto nas pessoas, essas coisas assim. Mas o importante é assim, se com 120 horas, quer dizer assim, 5 dias só de conversa, né? Parece assim tão legal para vocês e para nós também assim, uma coisa tão satisfatória, tão prazerosa, né? Aí vem uma pergunta que é assim, por que não se instruir? Né? É verdade. Não esperem só pelo ouvido inteligente para daí ouvir esse assunto. Nós sempre falamos isso. Criem o hábito de ler, de procurar uma escola de iniciação, de atender, porque se vocês estão parados aqui agora, no horário da novela,
né? Ou perto, jornal, sei lá, do jornal. Telejornais. Se vocês estão parados aqui agora, vão usar 1 hora da vida de vocês para ouvir duas criaturas se divertindo aqui conversando, e vocês acham que isso é satisfatório, é porque há uma demanda, há uma pressão interna, né, para que vocês façam isso. E essa pressão interna é a seguinte: vem da Timande, Budi, passa pela mente abstrata, vem para a mente concreta, vem para a emoção, é densificado, vem para o vital, passa pelos chakras e vem a ação de sentar, né, e assistir. E essa ação de sentar e ficar assistindo, ela se sobrepõe ao desejo de ver o jornal, ao desejo de mudar para o filme. Disse tudo, é bem exatamente isso. Então, esse impulso que vocês estão tendo é o impulso que indica a necessidade do caminho, né, de começar o caminho da iniciação. Então, inicie-se, né? E iniciar não é assim, eu preciso saber que embaixo da esfinge tem um caminho, que daí tem 12 templos ocultos, cada templo leva para algum lugar. Tem 7 templos ocultos, 12 não precisa, os outros 5 esquece. Tem 7 templos ocultos, cada um dos 7 daí vai corresponder a uma raça cósmica, que dali vai para cá. Não precisa desse tipo de coisa assim. Essa coisa mais fantástica fica para depois. Agora procurem, né, se instruir, ler sobre si mesmo, né, entender a genealogia humana, entender a fisiologia humana, entender a verdadeira história da humanidade, para você se contextualizar nesse grande espetáculo, né, que é o que a gente chama de evolução. Porque não precisa ser, mas eu vou começar a estudar agora e ler um pouquinho. Quando que você chegar a ser um iniciado? Quando leu a primeira página, já é um iniciado. Sim. A gente sempre fala aqui, né? Não é terminado. Mas eu quero ser um grande adepto. Quem disse que você não é? Não sei, né? Ou se não é, vai ser daqui a pouco ou vai vir a ser. O interessante é começar lá. Então, é isso que eu queria comentar aqui. Por que não? Atender a uma demanda tão legítima, né? E tão intensa, que é essa vontade de ficar escutando esse tipo de coisa. Porque imagina assim, quantas existências cada um de nós já teve, vocês, quantas existências já tiveram, quantas quedas, quantos sucessos, quantas nações se destruíram, quantos se construíram, para chegar agora, né, com um impulso superior, né, para sair do ciclo de mente concreta e de satisfação de necessidades e procurar uma coisa diferente. Então vamos prestar atenção nisso. Isso que eu queria então, deixar. Já que você falou, então já você passou coisas entusiasmantes da palavra entusiasmos, do grego, né? Sim, então, da divindade em cada um. Eu sinto necessidade de mandar um grande abraço para uma pessoa que eu sinto que está ligada conosco, e é uma pessoa muito especial, muito especial. Sem eu conhecer, já sei que é uma pessoa muito especial. E eu posso falar porque eu não tenho nada a ver com esse ser, pelo menos de alguma afinidade, que é o Sr. Jefferson de Souza. Então, meu muito obrigado pelo apoio que o senhor tem nos dado. Isso é gratificante a gente falar. Sr. Jefferson Henrique de Souza e Dona Felícia Clélia Forlenza de Souza, Rigdendiep contraparte. E também eu vou dizer em público, porque quando eu digo em público eu estou assumindo esse compromisso. Não sei que tempo que vai ser, porque nós estamos dentro do sempre. Vocês ainda vão ver o Vida Inteligente, os 114 programas de hoje, legendados em inglês. Aguardem. Pô, isso é novidade. Aguardem. E aí vai espalhar para o mundo todo, em outras línguas, e assim vai ser, assim será. Então pode falar agora. Agora vamos embora. Vamos tomar uma água com gás, né? Aí já acabou. Você consegue ver a amplitude da coisa, né? E vai acontecer. E vai acontecer. Muito bem. Então... Bela notícia. Né? Então tá. Vambora? E o que nós vamos falar? Mental concreta, mente concreta e mente abstrata. Eu te falei da dificuldade que eu tive. É verdade, procura ver você em casa depois, faça uma pesquisa e veja se você acha as duas coisas. Você vai ficar de uma forma que não dá para entender. E é isso que nós estamos querendo hoje, realmente dar uma definição do que é mente concreta e o que é mente abstrata. Que a gente fala muito aqui no Vida Inteligente. Tá. Então é assim. Primeiro vamos falar da mecânica
que levou o ser humano a ter o que a gente chama de mente concreta. Para a gente explicar assim, sem mística, sem nada. De uma forma bem... O conhecimento filosófico, esotérico, por mais oculto, mais que seja, se você não conseguir aplicar ele na prática, né, guarda para usar um outro dia, porque não tem nenhum sentido. Né? E dentro daquilo também que a gente conversa, que o professor Henrique José de Souza diz, né, que se pronuncia uma palavra sagrada ou um ritual, o que seja, né, sem o exato conhecimento do seu significado, pouco nenhum valor possui. Sim. E aí você está adquirindo conhecimento que você pensa que é conhecimento esotérico, filosófico, e que você não coloca em prática, isso não se encaixa na tua vida, não melhora a tua vida, não te dá conhecimento, assim, não te dá esclarecimento, você vai estar só se encapsulando e injeçando cada vez mais tua mente concreta, e você, na verdade, passa a ser uma biblioteca ambulante sem nenhum efeito prático, nem para você, nem para o teu entorno. Outra coisa que é muito importante é que antigamente a evolução ela se fazia individualmente, né? Então você evoluía e eu ficava penando, ou eu evoluía e você ficava penando. Agora não, nós somos uma unidade. O que você pensa, né? Mesmo que eu jamais saiba o que é, se você pensou de ruim, tem impacto em mim. Com certeza, isso se eu tenho você pensou de bem, certeza e mesmo disso. que não seja com relação a mim, Grego. Né? E às vezes sim, a pessoa... Reverbera no todo. Sim, a pessoa ela acorda irritada, né? Ou então a mulher quando está no período catamenial, então as mulheres hoje com certeza no período pré-menstrual devem ficar muito mais irritadiças, né? Do que ficariam ou ficavam alguns milhares de anos atrás. É porque hoje, como a gente já iniciou o processo de ascendência evolucional, eu já vou comentar, então nós estamos mais permeáveis a tudo que os outros sentem. Então, se no geral a cidade está aborrecida porque está um dia nublado, chove há 10 dias, as pessoas não sei o que e tal, parte desse entorno vai sair em você. Sem não dúvida. Tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Então, assim, e aí isso que o que você pensa tem impacto em mim e o que eu penso tem impacto em você, isso vale para o todo, para a comunidade como um todo, porque a evolução hoje, ela se processa no conjunto. É como se todos nós fôssemos uma grande escola de iniciação, né? Ninguém vai chegar no resultado final sem que todos tenham acompanhado devidamente aí o processo de acordo com o que a lei determina para cada um. Bom, então a evolução, nós vamos começar um pouquinho mais para cima, né, até chegar no corpo, na formação física. E é uma coisa muito importante, muito interessante, porque assim, a gente não conversou isso aqui ainda. Então hoje a gente tem um padrão de beleza, né? E a gente acha que assim que Jesus Cristo para as igrejas, né? E o auto-iniciado é aquele ser assim mais alto, pele branca, olho azul, cabelo comprido, encaracolado, loiro, assim, aquela mistura assim de aquele anjo pintado, e assim, tem tudo de bom, é um auto-iniciado e tal, e ele controla completamente o hemisfério esquerdo e direito, as glândulas funcionam. E na verdade esse padrão de beleza não tem nada a ver, para você ter uma ideia. Estamos na quinta raça, né? Raça ária, né? Ária semita. A sexta raça mãe, que vai acontecer no nosso planeta, né? E que é o ápice evolucional, porque é vai ser o andrógeno. Ou não? Não, o andrógeno. Tá. O andrógeno, a alada e nós estamos na quarta, na área semita, né? Agora, da quarta raça mãe. A quinta raça mãe, né? Que seria o andrógeno potencial. Daí ele assim, uma criatura mais baixa, uma massa bem mais densa, né, com 2 colunas vertebrais, né, e calvo, né, se eu não me engano? Calvo. E com os 2 hemisférios funcionando em igualdade, né, com o corpo caloso totalmente integrado e com um sulco na cabeça, então beleza zero no nosso conceito. No nosso conceito de beleza atual. Mas um divino andando sobre a Terra. Né? Então a gente tem muito tempo até chegar lá. Sim. Então por isso essas coisas assim que vai passar o planeta e vai acabar com a Terra, o mundo. Nossa, tem tanta coisa pela frente ainda para fazer que... Né, depois disso daí vem a raça alada e depois a raça divina. Né? Bom, nós estamos na Terra, quarto sistema evolucional. Né? Então, antes de chegar aqui, a primeira hierarquia dentro desse contexto que a gente vê hoje, nós vamos tentar nos ater no que a gente vê hoje. Né? Então, primeiro ciclo evolucional, Júpiter e Mercúrio, né? Os Asuras. Tá? Isso a gente não tinha conversado. Segundo,
Por isso que o pessoal fala assim, pô, mas tem algumas estruturas em Marte, tem marciano? Claro que tem, já existiu, né? Então vamos falar disso agora. Então, Júpiter e Mercúrio. Então, qual foi o primeiro ser que existiu, né, que nos antecedeu? Dá para dizer que é o mercuriano, né? Depois, Marte. Né, existe toda uma cadeia. Então, aqui na cadeia de Marte foi desenvolvida a mente concreta. Em cima foi desenvolvida a parte do controle do que seria o elemento ar. Depois da cadeia marciana veio a cadeia... Então vamos rememorar. Começou pela mercuriana. Mercúrio. Mercúrio, vamos tomar com tônica Mercúrio. Depois Marte. Tá. Mercúrio, Marte. Isso quando a Terra não existia ainda. Claro. Né? Então, falo assim, hoje tem marciano? Claro que tem. Só que estão numa onda evolucional completamente diferenciada. Outra dimensão. Exato. Então, depois veio Marte. Depois veio o ciclo que ele chama como lunar. Mas Lua, né, ocultamente, ela tem a ver com mapas, com Netuno. Então, é Netuno que nos antecedeu. Né? Tá? Aí tem a Terra. Depois da Terra, nós temos a cadeia seguinte, que é Vênus. Que é a seguinte daqui, né? Daqui Vênus, é a venusiana. Tá. Depois Saturno, né? E depois Urano, que é o chamado planeta Sol. Então você tem aqui o andrógeno, o alado e o flogístico. E tá? tem mais um, né? 7. São 7? Você São já 7. citou o 7? Sim, o 7. Tá. Sempre em cada um plano, cada um desses existiu, cada um dessas cadeias existiu e formou um plano. Né? Então, assim, vamos pegar, por exemplo, os Agnisvatas, o corpo mais denso dos Agnisvatas, o que hoje você tem o físico, eu tenho o físico, o deles era o plano mental. Né? E aí foi construído o que se conceitua hoje como plano mental, ordenado, né, atomicamente, fisicamente, o que se conceitua hoje como plano mental. Em cada um plano que nos antecedeu, sempre a tônica era a coisa da vez, que assim, eu estava preocupado com o plano em que eu estou inserido, né, e a coisa toda se processava num sistema fechado, então eu não tinha interferência no seguinte, no futuro. Né? E isso aconteceu até quando chegou na vez da Terra. E sempre houve, nas cadeias anteriores, sempre um resíduo. A gente conversou aqui, então cada uma cadeia gera uma hierarquia, né? Que a gente dá o nome de Asura, Agnisvata, Barishad, Jivas, coisas assim. Exatamente. E até porque a gente chama de Jiva, mas a hierarquia que vai resultar da nossa ronda é a hierarquia Tabimani. Né? Aí então... no plano, ele era um plano circunscrito em si, não interagia com o para frente, né? Mas então, quando acabava cada um plano, então você daí tem um Buda, quer dizer, você tem um resultado final desse processo evolucional, você tem um Sol, que é esse processo, o Sol no plano, né, que é o estado desse processo evolucional, e você tem uma hierarquia operativa. O que não dá resultado, quer dizer, tem parte da hierarquia que não acompanha, né, esse processo, ela fica como transbordo para a hierarquia seguinte, isso que se chama de transbordo da vaga de vida. Tá? Então sempre teve esse transbordo. E sempre veio vendo um resíduo evolucional para ser resolvido. Né? Então teve esse resíduo dos Suras, teve dos Agnisvatas, teve dos Barishads, a cadeia lunar não se resolveu, daí 2 sétimos dela ficou para se resolver depois, porque houve um problema, que não veio ao caso, e isso tudo veio para aqui na hierarquia Terra, né, para se resolver. Né? Aí vamos começar a história do nosso planeta. Então, a primeira raça, né, raça bórea, né, ainda seres sem forma, né, quando a Terra ainda estava em um processo aéreo, nem ígneo. Né? Depois, segunda raça, hiperbórea, a Terra já em um processo ígneo, né, com consciência. Aí vem a terceira raça mãe, que é a primeira onde teve corpo físico, que é a raça lemuriana, que é o que nas tradições, então tem aqueles seres de 3,5 metros de altura, grande, olho sol, os cíclopes, né? Exatamente. Em meados da terceira raça mãe, até então, até na raça lemuriana, não havia individualidade no homem. Então era como são hoje os animais, as formigas, você tem uma alma grupo. Né? Então cada um tinha a sua tônica, né? Mas o pensamento era comum, os desejos eram comuns e eu não tinha o sistema cerebroespinhal. Então a consciência ela estava focada no sistema neurovegetativo. Então era como os animais, hoje a gente conversou outro dia. Né? Então você via, mas você via no astral. Então você tinha todos os poderes psíquicos à sua disposição.
né? Então pensava e aí você materializava o que queria, você vê o que está acontecendo, você mover isso, mover aquilo. Essa coisa toda era o dia a dia e era limitante, né, da raça lemuriana. Aí então inicia uma coisa diferenciada, porque entra em atividade daí uma mescla, uma miscigenação cósmica aqui na Terra, por isso se diz que daí os extraterrestres interferiram na Terra, coisa nenhuma. Né? O que aconteceu é o seguinte, é que foram dados os veículos para que o ser humano fosse formado, mas não isso assim de o ser humano está pronto tomando café em casa, pousa no disco voador, isso assim, vem cá, vamos fazer uma mistura de DNA, agora você vai ser... Isso é besteira, isso é bobagem, claro. Isso é coisa para quem não tem o que fazer, ou não tem tempo para ler. Ficção da pior espécie. Aí então, em meados da terceira raça da Lemúria, os Agnisvatas, né, eles vêm e dão, né, incutem, né, no lemuriano, no ser humano ainda em engendramento, o manas, o mental. Então é criado o sistema cérebro-espinhal, né? Então a consciência naquele instante ela sai do sistema neurovegetativo, né, e passa para o sistema cérebro-espinhal, né? Então isso é manas, é mente. Então você começa a ter rudimentos do que viria a ser o que a gente conceitua hoje como mente, tanto a concreta quanto a abstrata. Só que ainda era um processo, tinha-se mente, né, mas não tinha uma individualidade. Junto com a questão do dar ao ser humano a mente, o sistema cérebro-espinhal e manas, foi também polarizado prana, porque antes então era o hermafrodita, era o autogerado, né? Aí então a polarização sexos, né? de prana, e então isso é um saque evolucional, né? Porque quando você pega duas hierarquias e faz com que as duas se cruzem para gerar o próximo ser, você pega todo o histórico evolucional e faz isso constantemente. Então para você aprestar, para você aprimorar mais rapidamente aquela hierarquia em evolução. Então é dado para o ser humano a divisão sexual e o sistema cérebro-espinhal. Mas ainda, então você veja que daí eu estou na quarta ronda planetária na Terra e me foi dado a tônica, né, o resultante, né, dos Agnisvatas, a mente concreta. Antes já tinha recebido dos Barishads a tônica para gerar o corpo físico, vital, astral. Aí então os primeiros, né, os Asuras, vêm e dão ao ser humano, esse dão, a maneira de dizer, mas é incutido, né, no ser humano, o que a gente já falou várias vezes aqui, que é o Ahankara, H-A-N-K-R-A, o eu sou, a individualidade. No momento em que é feito isso, é dado para essa nova hierarquia, para essa hierarquia jiva, a possibilidade de transcender qualquer processo evolucional, porque não é mais aquilo que daí nessa cadeia, né, a tônica devia ser resolver a mente concreta e só, e ponto, e basta, né? Não, mas vem e dá para essa hierarquia a capacidade de se individualizar evolucionalmente. No se individualizar emocionalmente, né, nesse processo do Ahankara, então também se faz aquela interconexão, que é o seguinte: aquele fio fino de Fohat que liga todos os 7 planos, do físico até o átmico, e que se dá o nome de fio de Sutratma, né? Ele gera unidades evolucionais, os jivas, nós, os seres, né? Permitindo que daí a gente agora na quarta cadeia, que é onde a gente está hoje evoluindo, o ser humano, consiga atingir um estado de consciência não da mente concreta somente, não do astral, não do vital, não do físico, mas do átmico. Então é dado ao ser humano hoje, por conta dessas características que foram injetadas para formar o que nós somos, a condição de entender todo o processo evolucional extra-ronda, extra nossa época, extra nossa era, fora do nosso círculo planetário, fora do contexto que a gente foi programado para entender. Então isso nos coloca numa condição ímpar em toda essa cadeia evolucional. Então, a partir desse processo, nós temos então o quê? Cérebro, mente concreta, né, e mente abstrata, lado direito e lado esquerdo do cérebro, para começar a trabalhar. Bom, aí então isso foi meados da raça lemuriana. Aí a raça lemuriana veio
aí por conta da divisão dos sexos, né? Mas ainda sem consciência, né? Então aí acontece uma série de confusões lá e tal, há a queda da Lemúria, né? E se inicia a quarta raça-mãe, que é a raça Atlante. Nas três primeiras raças, então os Atlantes foram os Homo-Haus, os Travatlids, os Toltecas, os Turânios, os Semitas, os Acádios migradores e os Mongóis. 7 sub-raças da Atlântida. Tá certo? E as três primeiras sub-raças da Atlântida, então cada uma delas era governada por uma dessas hierarquias que antecederam a própria gênese humana, Asuras, Agnisvatos e Barixás. Na quarta sub-raça, a Atlante, que daí deriva a quarta cidade Atlante, daí então se toma a decisão de, já que essa é a cidade que daí tem a tônica da hierarquia em evolução ogiva, então desce todo mundo. Desce todo mundo significa o seguinte: são criados por processo de Kriya Shakti, que é o processo de criação mental, os chamados 7 reis de Edom. Então aí a Atlântida, ela passa a ser um espelho da própria organização cósmica e tem em si os 7 reis divinos interagindo, né, e conduzindo a humanidade. Ela é um modelo, né, evolucional. E depois, assim, quando a quarta cidade vai estar ativa no seu potencial, e a Atlântida, a quarta cidade, então ela permaneceu por mais ou menos 200 mil anos no seu ápice. Aí vem o ápice tecnológico, filosófico, da construção, aí se constrói tudo que se hoje não se entende como é que foi feito. Tudo isso foi feito na época da Atlântida, quarta cidade, né? Desde a criação eu estava vendo um programa outro dia, que então eles descobriram que cedo ou tarde a ciência, mesmo a ciência tendo assim as limitantes que tem, né, eles cedo ou tarde vão chegando no conhecimento filosófico, né? Então eles descobriram que na região de Ábidos, no Egito, né, teve um rei que existiu antes da primeira dinastia, né? Mas eu tava assistindo num canal lá de TV a cabo, né? Aí eu tava rindo e eu pensei assim, óbvio, né? Lógico, né? Porque em Ábidos foi quando os sacerdotes atlantes foram e fizeram o início do que depois seria a civilização Atlante, né? A civilização egípcia, né? Depois que já tinha sido construído as pirâmides, que as pirâmides foram construídas em 31, 150 mais ou menos antes de Cristo, né? Então, nessa época, então, essas cidades, elas se espalharam ao redor do mundo, e a tendência era desenvolver a mente concreta, e desenvolveram a mente concreta, né? Só que junto com o desenvolvimento da mente concreta, e o Atlante, ele era atarracado, né? Sabia tudo de matemática, de física, e dentro do tônica. Alquimista, né? Dominavam tudo, né? Tudo, esse conhecimento que vem da Atlântida, depois é que derivou para os Templários, e daí criaram a Ordem Calatrava, que é a que produzia ouro para os Templários, e na época o processo alquímico produzia ouro na Atlântida como material normal de trabalho para fazer coisas para casa, estrutura, telhado, onde a lenda do Eldorado, da cidade dos telhados resplandecentes, que vai no Brasil, de meados do Mato Grosso até no Amazonas, né? E que realmente o ouro era o usual, né? Porque era mais fácil para fazer. Então aí se desenvolve a mente concreta, só que daí junto com esse processo de desenvolvimento concreta também vem o que ainda não estava resolvido de antes, né, das cadeias anteriores e das raças anteriores. Aí acontece a queda desse modelo Atlante. Bom, aí na quarta cidade, a quinta, sexta e sétima cidade Atlante eram potenciais, estavam só para se desenvolver mais na frente. Como havia um problema na Atlântida para coordenar o excesso de controle do que seria a mente concreta, o cartesianismo, se pode dizer hoje, né? Então a coisa tende para dar um problema com relação à lei. Aí a quinta, sexta e sétima tônicas se antropomorfizam, né, a partir de determinada constelação, e passam a existir como reis na oitava cidade, né, que é Muís, Camuízes e Muká, que é o sacerdote. Aí acontece o problema, acontece a queda Atlante, daí da quinta sub-raça Atlante, ário semita, o Manu pega uma parte, leva para a meseta do Pamir, inicia a raça ária, né, enquanto os acádios migradores e os mongóis começam a se espalhar, né, pela Ásia, pelo mundo, e aí depois os semitas vêm da meseta do Pamir, né, passam pelos cornos da África e vêm e fazem o que hoje é a Europa e deu aqui no Brasil. Então esse é o processo até a gente chegar aqui do jeito que a gente é hoje, com mente concreta.
no processo de criação do dar para o ser humano, né, a mente concreta, e aí, além disso, dar para o ser humano a individualidade, o eu sou, foi dado para o ser humano a capacidade de criar ao mesmo tempo em todos os planos, né? No plano visível e no plano invisível, e nos 7 planos como um todo. Daí, hoje, então, isso que é muito interessante, Grego, porque então, o ser humano hoje ele é formado pelo físico, pelo vital, pelo astral, pela mente concreta, e aí depois tem mente abstrata, Timã e Budi, que é o que a gente conceitou como espírito, a espírito em cada um. Quando eu vou ter uma emoção, né, ou um desejo, ou não interessa que tipo seja essa emoção, esse desejo, na verdade eu estou fazendo o seguinte, eu estou pegando parte, né, desse meu corpo, desse corpo que me compõe, que é o corpo emocional, que é o corpo astral, que me foi dado pela hierarquia dos Barichads, e eu modelo, quer dizer, eu pego esses elementais e modelo, né, fisicamente, e a emoção que eu criei, ela é dada para esse elemental como se fosse a alma dele. Então eu crio seres. No momento em que eu vou criar conhecimento, é a mesma coisa. Eu pego parte dessa matéria, agrego eletricamente, né, e dou consciência a essa matéria. Que consciência que eu dei? O pensamento que eu tive. Qual pensamento? Aí é problema de cada um. Qual é que é a função de eu ter a mente concreta? Qual que é o objetivo de nos ter sido dado a mente concreta? É para que nós, né, com a tônica da nossa evolução, cada vez que nós criarmos um pensamento consciente, né, usarmos a inteligência para criar um pensamento. Isso que eu ia falar, da inteligência. Eu já vou falar dos 3 tipos, né, de inteligência. Então, eu faço um saque, né, contra a evolução e dou consciência para parte desse plano. Então, se nós temos, né, o vital, o astral e o mental, é porque nos foi dado o direito e o dever de criar seres nesses planos evolucionais. Então, assim, o que é o plano mental? O plano mental é o plano onde ainda hoje existe quem? Os Agnisvatas. O que é o plano astral? O plano astral é o plano onde hoje ainda existem os Barichads. Então, nós estamos ingerindo, né, interferindo em um plano cósmico no simples ato de ter uma emoção, no simples ato de pensar. E a gente pensa inconscientemente e se emociona inconscientemente. Cria seres que estão deslocados evolucionalmente. Esta que é a razão de ter o conceito de iniciação. É dar a você consciência, conhecimento, para que você crie conscientemente os seres que estão existindo nesses planos, que são exatamente iguais aos que já existiram. A diferença é o seguinte, é que um pensamento, né, que eu crie no plano mental hoje, ele tem o mesmo corpo que teria, né, um Agnisvata. Só que a diferença é que o Agnisvata, nesse momento, ele está com a consciência búdica. E o pensamento que eu vou criar aqui agora, ele pode estar com a consciência de astral. Essa que é a diferença de seres. E esses que estão aqui, eles vão ter que evoluir para um dia também ter consciência búdica. Então eu estou atrapalhando, né, ou desnivelando os pratos dessa balança. Isso que nos foi dado, o sistema cérebro-espinhal, né, é cérebro-espinhal porque a inteligência e o processo elétrico de controle, ele não está só no cérebro. A coluna, isso a própria ciência já comprovou, que a coluna ela é uma extensão do cérebro, que também exerce funções de pensamento, de controle, é o mesmo processo, é uma massa só. Então, quando eu vou olhar para alguma coisa, eu vou ler alguma coisa, eu vou aprender alguma coisa, então, através daí dos olhos, a gente já conversou, né? Eu moldo a matéria, já conversamos aqui, né, sobre os vritis, né? Sim. Então, eu moldo a matéria, essa matéria moldada, ela daí é como se fosse um espelho, assim, eu estou olhando para a câmera. Daí, a câmera que eu estou olhando, no olhar, eu crio uma imagem no espelho dela na minha matéria mental. Né? E isso através do sistema cérebro-espinhal. Né? No criar, então esses são chamados os vritis, aí eu posso fazer uma comparação e estabelecer um conceito ou falar a respeito, ou eu posso me emocionar, fazer o que eu queira, mas o processo é então, eu sempre olho e interajo com o meio, né? Essa interação com o meio, ela vai criar um símile, um reflexo do que eu estou vendo, porque assim,
a minha mente abstrata, meu Atman, meu corpo búdico, não tem olhos, não tem nariz, não tem ouvido, não tem tato para interagir com o meio. Aí então, essa minha interação através dos sentidos, que são os Jnanendriyanis que nós conversamos, né? Que é a maneira como eu interajo com o meio, ela alimenta a minha mente concreta. A minha mente concreta, então, cria esses espelhos, agrupa, e dependendo da tônica do meu funcionamento mental que a gente vai conversar, eu passo ou não para a mente abstrata, né? E a mente abstrata interpreta aquilo que a mente concreta está passando, porque a mente abstrata não tem como interagir com o meio externo. Aí a mente abstrata interage e vê o que está sendo passado, né? E aí interage ou não, né, com os planos superiores da mente abstrata ou com o Buddha, depende de cada criatura, né? E aí depois vem o retorno dessa impressão, que daí então passa de volta pela mente concreta e passa pelos centros de interação com o meio externo, que é o que daí chama de Karma Indriyani, e aí você tem a resposta àquilo que você aprendeu, ou se emocionou, ou o que você queira fazer. Esse processo de ir e vir, né, é que vai fazer com que você crie as criaturas e você deixa ou não resíduo evolucional. O que é um resíduo evolucional? Você está interagindo com o meio como um todo, né, e parte disso você usa e parte não. Tudo que você ouve, vê, fala, sente, cheira, tudo isso cria vritis, cria símiles no plano astral ou no plano mental. Isso tudo, se for entrelaçado com certa intensidade, cria o conceito que a gente chama de memória, que é aquele vriti que daí entrelaçado em mais de um, ele tem vitalidade tal que permite que eu me lembre disso. Isso é o conceito de memória. Se não, se eu esqueço, ele fica plasmado, ele fica impresso no plano astral e tende a se agrupar para depois então vir a existir. Esse tender a se agrupar para vir a existir é o que depois interfere na existência seguinte. Então, por isso a gente tem que tomar muito cuidado com o que se ouve, com o que se fala, com o que se vê, porque tudo isso está sendo armazenado para, a certo tempo, descer. É como jogar água para cima, vai cair. Né? Pode evaporar agora, mas vai cair. E por isso temos mais cuidado ainda com a questão das crianças, do que a criança vê, ou sente, ou ouve, ou fala. Por quê? Porque tudo isso vai ter impacto direto. Então, uma criança, ela, que mente que ela usa? A criança ou a abstrata? São os ciclos de 7. Então, quando a criança... Bom, primeiro assim, era uma coisa muito interessante se ler sobre a embriogênese oculta, né? Porque a criança, até o 5º mês, ela repete exatamente as 5 fases evolucionais do ser humano até agora. 5º mês depois que nasceu? Antes de nascer. Antes de nascer, sim, tá. 5º mês de embriogênese, exatamente, gestação. Aí depois a criança é parida, que assim, ela passa do mundo invisível, né, para o mundo visível. Então ela passa a existir, passa a exercitar, a exercer o Ahankara, o eu sou. Só que até os 7 anos, então nós temos a sede da nossa mente concreta é o lado esquerdo do cérebro. A sede, né, da mente abstrata é o lado direito do cérebro. O que faz a comunicação entre os dois é um treco chamado corpo caloso, um feixe de nervos, né? Sim. E esse processo mente concreta, mente abstrata, ele é controlado pelo timo, né, junto com a pineal e a pituitária, né? Esse conjunto de coisas é que daí até os 7 anos deixa a criança no limiar entre o ser e o não ser, entre o visível e o invisível. Então, aos 7 anos, o que a criança é? A criança é todas as hierarquias ao mesmo tempo. Então, ela vê o que a gente não consegue ver, ela ouve o que a gente não ouve, ela escreve espelho, ela fala, ontem eu vou, amanhã eu fui. Exatamente, você já falou sobre isso. Exatamente. E não aí, contrariar a criança. Exato, não contrariar, mas entender aquilo, aprender, porque aquilo é uma coisa que nós nos esquecemos. Amanhã eu fui, né? Essas coisas porque assim. Se você manda um adulto fazer um desenho hoje, no geral, ele vai fazer um desenho parecido com o que ele faria com 5 anos de idade. Isso. Entende? É porque a tônica evolucional hoje é o privilegiar a mente concreta, né? Mas só que a mente concreta, ela se divide em três níveis, que vai dar o que a gente conceitou como inteligência, que é a pré-inteligência, a alta-inteligência e a supra-inteligência. A pré-inteligência é aquela inteligência voltada para atender só as necessidades dos desejos. É a inteligência que é controlada pelo astral. E a maior parte da humanidade vive nesse processo. A
A alta inteligência é a inteligência que é dedutiva, é a lógica, é a razoabilidade, então é onde a gente deveria, pelo menos todos estar nesse processo. Bom senso, raciocínio, essas coisas. Lógico, que daí nesse caso, então, a alta inteligência, ela controlaria as emoções, né? Que é a função do astral controlar e dar iniciação ao astral emocional. Os Agnivatas têm que iniciar os Varishads. Né? E a supra-inteligência é aquela inteligência que já é a intuição. Então, aquele que usa superinteligência, assim, é a própria manifestação da divindade verbalizando através da razão. Aí, voltando à criança, então, a criança até os 7 anos, ela está em equilíbrio perfeito, né, entre o lado esquerdo e o lado direito. Né? Só que ela é um ser em equilíbrio, mas inconsciente. O processo evolucional tem que ser de fazer com que o ser humano ele chegue ao equilíbrio de uma criança, mas isso que eu ia consciente, mas consciente. Isso. Você saber o que está trabalhando Lógico, não, e tanto é que se diz assim, eu devo respeitar todos os seres igualmente, cumprir o meu dever evolucional de instruir, tratando o adulto como divino, a criança como adulto, o animal como criança, o vegetal como animal e o mineral como vegetal. Ao fazer isso, eu faço um saque contra, né, o futuro para aquela unidade em evolução. Ficou claro. Sim? Sim. Então eu tenho que dar consciência eu tenho que educar a criança né, até que ela tenha consciência para fazer as coisas, né, de acordo com aquele impulso que você dá. E, por exemplo, assim, por que um filho vai nascer de meu filho? Né? Porque eu teria condições de dar uma vida adequada, vamos supor, fazer de conta, né? Para criança até os 14 anos. Né? Então, no meu entorno, se vê que eu teria essa possibilidade, há uma tendência para isso. Aí tem um ser que precisa para evoluir de ter uma determinada tranquilidade até os 14 anos, e não, então pode ser que esse ser que viria a existir vai então se candidatar a ser filho daquela criatura. Agora daí tem que ver mais o seguinte, esse ser tem mérito para ter uma infância e para ter uma existência de 0 a 14 adequada, controlada, né? E além disso, o que ele tem para resolver? E o que ele tem para resolver se equilibra e bate e se encaixa com o que aquele camarada lá tem para aprender? Sim. Então essas várias peças vão se encaixando, isso é o karma. Tá. Agora que você falou, você puxou uma coisa que, por exemplo, se a pessoa escolhe o lugar que vai nascer, família e tudo isso aqui já está previsto, essa fase, porque é claro que para eu desenvolver o meu mental abstrato, vamos dizer, a criança, os pais precisam ter consciência do que é o concreto e o que é abstrato. Claro. Então, dentro desse processo já existe, já está tudo programado, vamos dizer? A tua resposta já está embutida na tua pergunta. Essa que é a pergunta mesmo. Claro, isso é o karma. Isso é o karma. E aí, de onde que é gerado? Vamos imaginar o seguinte, grego. Então, porque você desenvolveu o abstrato dentro de uma família que é toda constituída de mente concreta, é uma luta. Exatamente. É uma luta. E às vezes a criança tem esse potencial e ela nasce num ambiente completamente contrário. E ela é cerceada. Para que daí ela é cerceada, mas aí vem o seguinte, ela tem uma supra-vontade tão intensa que ela ultrapassa isso tudo e se resolve. Eu faço por ti que eu te ajudo. Imagina o seguinte, nós estamos em um país, que seria o mundo como um todo. Aí esse país é dividido em feudos, né? E o feudo que é uma porção de terra que te cabe, que me cabe, e dentro do feudo tem o palácio, que é onde é que eu moro. Eu fico no palácio, né? E aí tem o feudo, que são os seres. Os seres que existem no meu feudo são os seres que eu crio com a mente concreta e com o astral. E são só meu porque estão cercados. E eu estou no meu palácio, eu posso não ver os seres que habitam para lá de fora do muro. Só que é o seguinte, um dia eu perco o corpo físico, passo pelo processo que eu chamo de morte, né? E aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou viver no meu feudo, eu vou viver com quem eu criei. Entende? Então aí, respondendo o que você falou, mas a criança tinha condições de ir, por que ela... Não, é porque ali era sem lugar. dúvida. Mas isso de certeza. era só para esclarecer se realmente tinha a ver. Então, assim,
a mente concreta, ela é o dínamo gerador das dores e das felicidades da humanidade, né? E se diz que daí, então, você tem o cérebro e o coração. O professor diz que o homem, o professor Henrique José de Souza, que conseguir equilibrar, né, em vida o cérebro e o coração, ele alcança na Terra as maiores alturas, né? É uma forma velada de dizer o seguinte: se você conseguir equilibrar, né, o teu cérebro, né, com o teu coração, que é o lado direito, significa o seguinte: você está exercitando o tempo inteiro a supravontade. Quem exercita a supravontade simplesmente está em estado búdico. Concordo. Se você está em estado búdico, você está no estado do além-a-caixa. Se você está no além-a-caixa, aquele que ultrapassou a caixa é fonte de toda a riqueza espiritual e material. São derivados. Tá? Tá em palavras de JHS. Mas a mente concreta e abstrata é só inerente ao ser humano, né? Não, é que assim, por assim, Agnisvata, né? É só mente abstrata, não tem mente concreta porque não tem corpo físico. Sim, exato, por isso que eu disse. Então, né? só para quem tem Barishad, concreto é Barishad corpo físico. Tem mente concreta, né? E tem astral, não tem corpo físico. Por quê? Porque não tem corpo físico, porque o máximo de densidade deles é no plano astral. Tá. O ser humano é o único que tem em si todas as hierarquias em operação. Perfeito, e tem em si também um sague contra o futuro, porque ele consegue criar no vital, no físico, no astral, na mente concreta, e consegue ser Ficou no claro. quarto Agora sistema sim. evolucional, consegue, e uma coisa que é muito interessante, e por isso que a gente tem que buscar a iniciação, e a iniciação é um presente evolucional, a vontade de estar sentado aqui ouvindo. Sabe por quê? Porque quando a gente está conversando aqui sobre a cadeia de Vênus, sobre a cadeia de Urano... Ela está aí, estamos mexendo nisso tudo. Exatamente, e é o seguinte, para a gente conversar a respeito, eu vou ter que visualizar, imaginar e verbalizar. A voz, né, o verbo, né, é um dos karma indriyani, é um das formas de comunicação do invisível com o visível, né, que é mão, pé, né, órgão gerador, órgão escritor e fala, 5. Assim como tem os 5 sentidos de entrada, tem esses 5 de geração externa. Aí então, quando eu só penso, né, ou falo a respeito de, só o fato, isso que é uma coisa que é muito interessante, só o fato da gente estar podendo conversar sobre isso aqui com vocês todos, isso é um privilégio que evolucionalmente jamais foi dado. Não, com certeza. Não, jamais foi dado. Por quê? Porque nunca foi dado uma cadeia evolucional discernir e interagir em N cadeias à frente. Não foi dado, nunca foi dado. Né? A nós sim. Então, por isso que nós temos que aproveitar bem e entender, e veja então esse processo de entender o que é mente concreta. Então, a mente concreta o que é? É a parte do nossa compleição, baseado no sistema esfero-espinhal, que tem por função moldar a matéria, né, do plano mental, chama manas, né, que é o plano da mente concreta, lado esquerdo do cérebro. Lado direito do cérebro, eu estou falando assim porque a mão esquerda está ligada... Sim, ao lado direito. Lado direito do cérebro, né, que aqui, invertido, né? No antakarana, na garganta, ele inverte. Isso. Né? Então, o lado direito do cérebro é a mente abstrata. Então, eu tenho em um único ser, uma única compleição evolucional, o físico, o vital animando, né? Aí o vital está entrelaçado, aí a superfície do vital está conversando com o astral, que é onde é que eu plano as emoções. Né? Aí, na superfície do astral, eu tenho o equivalente também, os pontos de contato, né? As espírulas, que são o equivalente aos chakras, daí com o plano da mente concreta, e isso no próprio ser aí, quando eu estou adquirindo conhecimento, eu estou criando seres, né? Do físico, do vital, vai para a emoção, eu dou um entorno, né? nesse conhecimento, para ver se é um conhecimento que eu estou gostando mais ou menos, e vou e crio um ser no plano mental, quer dizer, crio um ser vivo. Né? E aí, dependendo do que eu estou criando, e se tem que interagir, aí a mente concreta vai estabelecer padrões, procurar, deduzir e emitir conceito, e daí, se eu já tiver desenvolvido o contato com a mente abstrata, aí então isso que foi criado passa para o abstrato vai emitir o seu conceito a respeito daquilo, né? E dependendo de como você for, Budi interage, daí a própria divindade vem, Budi interage com o lado direito, interage com o lado esquerdo, passa pelo astral, passa pelo vital, e eu digo assim, é isso. Entendi. É a própria divindade falando. Né? Agora, como tem a pré-vontade significa o seguinte,
o ser humano está criando, né, coisas no astral, mas simplesmente criando artifícios para alimentar os desejos, quer dizer assim, é a razão prisioneira da emoção, né? Isso não vai levar a nada. Tem a auto-vontade, que é a razão agindo por si, que é que então a dedução, a lógica, o academicismo, que evolucionalmente também ainda não é o desejável. Tem a supra-vontade, que deu o que é? É a lógica sendo permeada pela intuição, que assim, a tua intuição é que vai dar determinante da tua lógica, a tua lógica vai coordenar as tuas emoções vão fazer com que a tua vitalidade seja bem usada, e a vitalidade vai perenizar os conceitos que a gente chama de saúde, longevidade, esse tipo de coisa assim. Isso é a mente concreta, essa é a mecânica. E a mente abstrata é a intuição, é um plano acima. No ser humano coexiste lado direito do cérebro, lado esquerdo do cérebro, interagindo por uma coisa física muito simples de coordenar, que é o corpo caloso, que para estar em equilíbrio preciso eu estar com o quê? Meu sistema glandular em equilíbrio, meu sistema glandular em equilíbrio significa que você está com o quê? Com o timo ativo, a pineal ativa, a pituitária ativa, cada um produzindo as substâncias necessárias para ativar as inteligências que agem em mim. Que inteligências? Os elementais do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, sistema ósseo, circulatório, neurovegetativo, assim, tudo que já foi criado no universo, encapsulado por um negócio chamado pele, né? Interagindo nos 7 planos cósmicos, dando a chance de fazer o quê? Um saque contra o futuro. Fantástico. A existência hoje ela é uma coisa fantástica, né? Assim, Nos pergunto aquilo que você tinha falado há pouco aqui, para exercitar mais facilmente o abstrato e o concreto, harmonizando o cérebro e o coração, como? Muito bem, é simplicíssimo. Primeiro o seguinte: exercer vontade, sabedoria e atividade. Porque vontade, sabedoria e atividade, elas estão... A vontade é Atman, sabedoria, amor, sabedoria é Budi, e atividade é mana superior, é intuição. Então, se você exercer vontade, sabedoria e atividade, quer dizer, é o triângulo mandando na pedra cúbica, no quaternário. Aí então vai coordenar o conhecimento, a emoção, o vital e o físico. Significa o seguinte: você sempre tem que usar a emoção no tratar com a vitalidade. Você sempre tem que fazer com que a tua expressão emocional ela seja baseada na lógica. Sempre a razão tem que controlar a emoção, senão vem aquele negócio. É importante eu você agi falar por isso. instinto, eu agi sem querer, eu agi em um momento disso, eu agi... Não, se você falar isso, é porque quem está mandando em você é a emoção. Então você está naquela camada mais baixa evolucional, que você é o quê? Muito bem você está na pré-vontade. Né? Você tem que fazer com que a razão... O comando é teu, você sempre tem que ter o comando. Vontade, amor, sempre. Sabedoria e atividade. Quem está agindo nessa unidade evolucional é a Atman. Isso. Não é brincadeira não, o negócio é sério. Né? E a responsabilidade, vocês vão ver. Né? Então, todos vocês têm ainda milhares e milhares e milhares de anos de evolução, vocês vão lembrar do que a gente está conversando aqui. Não é viagem de passeio, é viagem de trabalho. Responsabilidade cósmica sobre as hierarquias que já passaram e sobre o porvir evolucional cósmico. E agora fica todo mundo mais responsável, né? Porque enquanto ignora não tem problema, exatamente. Ninguém vai cobrar. Agora, conhecendo... Então você tem que fazer com que toda a tua emoção seja baseada na lógica, mas você não pode ser só um cartesiano absoluto. Você tem que fazer com que a tua intuição permeie a tua lógica. Isso. Vontade... Amor, sabedoria. Amor, sabedoria, só sabedoria não adianta. Exatamente. Amor, sabedoria, cérebro e coração equilibrado, isso é búdico. É isso né? que... E aí se você tem vontade, tem amor, sabedoria, e aí você pode exercer atividade, porque você com certeza não vai exercer atividade que gere karma, você não vai agir contra a lei, você não vai fazer nada que não seja a razão pura e simples da tua existência, que é o quê? Evoluir e fazer com que o cosmos como um todo seja harmônico. Então é isso, é você fazer com que todas as suas emoções te obedeçam. Né? Aí eu estava... a gente conversa o tempo inteiro conosco mesmo, né? Aí hoje tarde eu estava fazendo uma coisa lá no trabalho, daí eu levantei, né, e falei assim: estou muito aborrecido. Para você mesmo, pra né? mim mesmo. Eu converso muito comigo também. Mas assim, eu conversei comigo que eu estava aborrecido com determinado fato. Eu não deixei que o fato me aborrecesse, é diferente. Você tinha consciência do que estava falando. Não, eu disse que estava, mas eu não me senti daquele jeito.
né? Então você fica controlando... Dono da situação. E é lícito você fazer isso? Por quê? Porque no astral existe um plano inteiro que precisa ser iniciado. Todos os seres que você criar no plano astral, eles têm que ter mente concreta, consciente. Por quê? Porque eles são só emoção. Você tem que fazer com que o plano astral tenha razão, tenha lógica, tenha dedução. Isso, hein? Bem importante. Toda emoção tem que ser uma emoção lógica, uma emoção controlada, uma emoção plano consciente. Astral... Ele tem que ser iniciado. Olha aí, ó. Da mesma forma, o plano mental, a razão, não adianta eu usar a lógica pura para tudo e achar que eu resolvo tudo com a espada, o que seja, não. A lógica, ela tem que ser permeada da intuição. Obrigatoriamente, todo o nosso pensamento tem que estar baseado primeiro na intuição. Toda sabedoria tem que estar permeada de amor. Aí você tem certeza que você sempre vai agir em equilíbrio, e o equilíbrio é báculo em uma mão e espada na outra. Isso é amor-sabedoria. Deixa eu ver, tem alguma pergunta aí? Cobertura do segundo, estamos em cima da hora, mas acho que vai dar para responder. Temos mais 57, 56, 55. Segundos. Com a abertura do segundo crono e do Pramanta, nós acessamos os portais da Caixa? É o JK que pergunta aqui. Sim, mas só o seguinte, só o fato de abrir o além, a caixa, o segundo trono, descer Matradev, saque contra o futuro, inaugurar quinto universo, sexto universo, né, e misturar, só isso não significa nada. Nós temos que conscientemente saber o que está acontecendo e nós temos que ser partícipes do processo. Porque senão a gente vai só ter uma sensação falsa do dever cumprido e ficar vendo a caravana passar, que não adianta de nada, né? E se nós não fizermos, alguém vai ter que fazer no nosso lugar. Consciência absoluta, amor, sabedoria, atividade permeado da vontade. No nosso caso, a supra-vontade. Isso que tem que ser com todo ser humano. Eu acho que nós expressamos bem. Daqui a pouquinho, logo depois do fim do programa, dentro de uma hora e meia, você vai poder rever. Eu acho muito importante que nós possamos rever o que nós falamos aqui hoje. É importante porque aí nós vamos fixar bem tudo isso que você falou hoje. Você foi muito feliz no que passou. Eu estava atento aqui, fiquei quietinho, além da conta, né? Porque eu estava... mas eu me percebo aqui. Eu fiquei lá observando e realmente você pegou e me entregou o que estava para ser entregue mesmo. Então, muito bem. Então eu fiquei feliz com isso. Eu deixo para vocês o meu fraterno abraço, feliz sempre, e o Jorge dá a sua palavra final. Uma coisa que eu queria conversar com vocês, a gente tem um minuto para dar um abraço, é assim, que mundo que nós vemos hoje, se você vai ver na televisão, no jornal, assim, o mundo como um todo, é um mundo onde domina a pré-vontade, onde toda inteligência, né, ela é usada para satisfazer os desejos, em um mundo absolutamente mercantilista, né, onde é como se o ser humano fosse só físico, vital e astral, nem mente concreta não tivesse. Isso generalizando. Ao mesmo tempo nós estamos em um mundo que é o futuro, que é o novo ciclo, né? Onde a mente abstrata é atônica, onde o amor e a sabedoria andam de mão dada, onde vários seres já vivem e pensam de maneira diferente. Nós temos que escolher para qual mundo nós olhamos, porque o mundo que eu for olhar, ele vai olhar de volta para mim. E nós temos obrigação absoluta e integral de fazer com que esse mundo novo, o mundo onde vontade, amor, sabedoria e atividade são a tônica do dia a dia, se sobreponha aos resíduos desse ciclo que já terminou, porque a nossa obrigação é transformar o mundo e criar um mundo melhor para o futuro cósmico que é nosso também. Fraterno abraço, fique em paz e até sempre. Sobreponha aos resíduos desse ciclo que já terminou, porque a nossa obrigação é transformar o mundo e criar um mundo melhor para o futuro cósmico que é nosso também. Fraterno abraço, fique em paz e até sempre.